A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão nos assistindo. Estamos começando mais um programa Momentos com Deus. Programa que é sempre feito para abençoar a tua casa, a tua família, a tua vida. E assim também somos abençoados, né? Isso é maravilhoso. E hoje não vai ser diferente dos outros dias, né? Um programa maravilhoso. E eu quero fazer um convite a você aí, ó, que tem um jovem aí na sua casa. Hoje nós vamos falar para a juventude. Olha, um programa especial. Vamos bater um papo aqui com uma dos nossos líderes, né, do departamento de jovens da nossa igreja, a irmã Luciene. Seja bem-vinda, irmã Luciene. Roseliane, muito obrigada. Quero agradecer muito, assim, de coração pelo convite. Agradecer ao Senhor, né, por a gente poder estar aqui. E é maravilhoso. Esse programa, assim, a gente acompanha e é muito legal. Como que Deus tem abençoado as nossas vidas, né? A vida de cada telespectador através do Momentos com Deus. Amém, viu? Que maravilha, que coisa gostosa. Então você que tem jovem aí na sua casa, chama ele, vamos assistir que o programa hoje é especial. E olha, Deus vai falar conosco. Eu vou dar um intervalinho só para dar esse tempinho para você. E a gente já volta para falarmos um pouquinho acerca do que o Senhor deseja para nós. Amém? Momento de louvor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora.
Amém. Como a gente havia dito, nós vamos aqui hoje conversar um pouquinho a respeito dos nossos jovens. O que Deus deseja para a nossa juventude, o que Deus quer e como Deus quer usar os jovens dessa geração, né, irmã Luciana? É verdade. Como Deus deseja usar a juventude. E eu quero, já para isso, abrir a Bíblia com você em Filipenses, no capítulo 2. E nós vamos estar lendo aqui o verso 19 até o 23, que diz assim: Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Jesus Cristo. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho, como um filho ao Pai, de sorte que espero enviá-los a vós, logo que tenha provido os meus negócios. Então, nós vamos conversar um pouquinho acerca do chamado de Timóteo, né? Nós bem sabemos que Timóteo era um jovem pastor, né? E a gente quer conversar um pouquinho a respeito desse assunto. Para você, jovem, Deus tem propósito na sua vida, Deus tem um chamado para você, e às vezes nós precisamos entender o que Deus deseja. Mas antes eu quero só te fazer uma pergunta pessoal, né? Há quanto tempo você está servindo ao Senhor? Você é uma jovem, né? Casada, qual é o nome do seu esposo? Desculpa. É Tiago. Irmão Tiago, vocês juntos estão trabalhando ali na liderança da mocidade, mas há quanto tempo você está no Evangelho? Então, no Evangelho, eu sou batizada desde 1999, já tem um tempinho, para a honra e glória do Senhor. Mas a gente trabalhou com discipulado, né, com novo convertido, e deve ter aproximadamente uns 3, 4 anos que a gente está trabalhando com o Ministério Jovem, agora na liderança. E assim, tem sido maravilhoso, é muito bom trabalhar com jovem. E assim, para a honra e glória do Senhor, a gente tem assim, jovens que tem, assim, feito a diferença, né? Porque a gente vê que o jovem, ele quer ser muito diferente, né? Mas, assim, eu acho que a questão é o jovem querer fazer a diferença com coisas boas, né? Porque ele pode influenciar, como a gente vai ver que Timóteo influenciou, né, toda uma geração e nos influencia até hoje através de testemunhos de obediência, de amor, de perseverança. Então a gente pode também fazer a diferença, né, na nossa geração e deixar também um legado para gerações vindouras. E a gente tem visto isso no nosso convívio com os nossos jovens, né? Tem jovens que às vezes fala do testemunho, do amor de Deus, do que Deus tem feito na vida deles. E já tem trazido colegas do colégio para estar aqui junto com a gente. E tem sido assim maravilhoso mesmo, para a honra e glória do Senhor. Que bênção, que maravilha. Olha só, Deus tem propósito na vida do jovem, né? Com certeza. Essa geração que o Senhor quer levantar com autoridade, olha, com ousadia na casa dele. E o grande exemplo que nós temos na Bíblia é Timóteo. Timóteo, ele foi chamado como pastor, né? Se converteu através da vida de Paulo muito cedo. Mas tem algumas características na vida de Timóteo que nos chamam a atenção. Por que que Timóteo fez a diferença na geração dele? Por quê? Tem algumas coisas que nos chamam a atenção. Primeiro, ele foi ensinado em casa. Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 1, verso 5, que ele permanecesse firme na fé que foi ensinada pela sua avó Lóide e sua mãe Eunice. Né? Então, a característica desse jovem cristão vem de dentro de um lar cristão, onde a sua avó e sua mãe o ensina o caminho, a palavra, né? O seu pai era gentio, então seu pai não tinha muita, né? Não vivia naquele meio, mas a mãe e a avó se preocuparam em educar esse jovem desde criança na palavra de Deus. Isso é importante, né, Luciana? Não, com certeza. E a gente vê isso muito no jovem. O jovem, ele é muito observador. E assim, a gente tem que estar ali convidando eles, mas assim, também tá fazendo. O jovem tem que ver o líder, né? Os seus familiares, aqueles que ele tem como exemplo à frente dele para liderar ele tem que ver a pessoa praticando o que ela diz, né? E Timóteo viu ele, a gente vê na passagem de Timóteo falando que a fé que habitou antes na avó dele, né, a Lóide, e depois em Eunice, sua mãe. Então a gente vê que realmente ele tinha um testemunho. É uma geração, né? A avó que ensinou a mãe, que a mãe e a avó depois ensina o filho.
Isso é uma corrente, né? Dentro de casa, é no seu lar, é onde o seu filho vai começar a conhecer o Deus verdadeiro. É verdade. Não é verdade? E isso é lindo, e isso é maravilhoso, só que também é uma responsabilidade, sim, eu vejo muito grande. Mas que o Senhor, Ele nos capacita. Quando a gente procura, né, base na palavra dEle, sermos cristãos sinceros, o Senhor nos capacita a ser esse exemplo que os jovens precisam. Porque a gente pode ser, né, arrojado, a gente pode ser inteligente, a gente pode ser divertido, mas também podemos ser cristãos sinceros, como jovens, né? Porque é isso que a gente precisa para estar transformando a nossa geração, fazendo a diferença na nossa cidade, no meio que a gente vive. E a gente vê que Timóteo, ele foi assim. Ele fez a diferença com o testemunho dele, não só na cidade onde ele morava, mas na cidade vizinha também. Ele tinha bom testemunho. E isso, assim, é encorajador e é motivante para nós como jovens. E se a gente for olhar para a vida de Timóteo, Luciana, se você concorda comigo, mas quando a gente olha para a vida de Timóteo, a gente vê ali que Timóteo, ele tinha vários problemas. Timóteo era tímido. Ele era muito tímido. Timóteo era jovem, então já havia ali um problema, porque geralmente as pessoas tendem a achar que jovem não tem capacidade, e ao contrário, aí Deus está mostrando que ele chama, não tem idade para ele chamar para fazer a obra. E também ele era doente, ele tinha uma enfermidade, né, no seu estômago, ele tinha um problema sério, mas mesmo assim ele fez a diferença. Esses obstáculos, vamos dizer assim, não atrapalhou Timóteo de fazer aquilo que Deus tinha determinado para a vida dele, né? Cumprir o seu ministério, o seu chamado. A gente vê aqui que Paulo, ele dá um testemunho sobre Timóteo. Timóteo era filho na fé de Paulo. Então Paulo estava preocupado com a igreja de Filipenses, por quê? Né? Lá de Filipos, porque eles estavam assim, deixando os negócios de Deus e se preocupando com a sua própria vida. E Paulo, ele fala, não, assim que eu puder, né, assim que eu tiver notícias da minha sentença, Paulo estava preso, assim que eu tiver notícia, eu mando Timóteo, porque Timóteo seria um exemplo para aquela igreja de uma pessoa dedicada. E ele fala, nós vamos falar disso aqui daqui a pouquinho. Mas é importante nós entendermos que isso começa dentro de nossa casa. É verdade. A educação espiritual é dentro de nossa casa, né? Na igreja é um segmento. Então, dentro de casa, do nosso lar, é lá que começa. A palavra diz, instrui a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Verdade. Ele pode se afastar um pouco, né, pelos percalços da vida, pelas dificuldades da vida, mas vão estar sempre pensando no que eles aprenderam. E aqui já me leva à segunda pergunta que eu quero te perguntar agora, que eu acho muito importante. Além dele ter sido criado dentro de uma casa onde a sua avó e a sua mãe ensinou, nós percebemos que ele se converteu mesmo através da vida de Paulo. Né? Através da vida de Paulo. O que isso nos faz entender, na minha concepção, no que eu entendo quando eu leio? Que embora ele tinha um segmento, um conhecimento espiritual, ele foi entender o que é ser cristão através da vida de Paulo, porque muitas das vezes, mesmo sendo jovem, a gente pensa, minha mãe é crente, tá bom, meu pai é crente, tá bom, minha mãe ora, tá tudo bem, eu não preciso, né? Não, todos nós temos que fazer a nossa confissão de fé e ter a nossa intimidade com o Senhor. Nós não podemos nos basear na oração do outro, da mamãe e do papai. Os jovens precisam ter, sim, experiências com o Senhor, as suas próprias experiências, não é assim? Não, com certeza, isso é muito importante. É extremamente importante, porque nós temos que ter os nossos testemunhos, não podemos ficar vivendo do que, né, os nossos pais viveram, os nossos avós viveram, ainda que isso acrescente a nossa fé e nos firme na presença do Senhor. Mas Deus também chama cada um de nós para ter uma experiência individual, né, nos levar a uma intimidade maior. E isso só é possível através da oração, da busca, da leitura da Bíblia. É muito importante. E a gente vê isso em Timóteo. Ele estudou mesmo, ele buscou conhecer a palavra para poder ser o líder que ele foi, ser o líder encorajador que ele foi. Então, assim, isso chama uma responsabilidade para cada um de nós. Mas isso, assim, é algo muito maravilhoso, que quando você vai conhecendo o Senhor, você sente esse desejo natural de como a palavra de Deus nos fala. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E quanto mais nós conhecemos o nosso Deus, nós queremos ficar mais perto, conhecer mais Ele. E falar do amor dEle para as pessoas que estão à nossa volta. A gente percebe isso na juventude hoje,
né? Assim, eu falo aqui na nossa igreja porque é onde a gente tem mais contato. Né? A gente percebe a sede que esses jovens têm da palavra, a vontade de fazer a obra, o compromisso, muitos jovens comprometidos mesmo, de estar ali, né, nos GPs jovens, vocês estão fazendo muito evento esse ano, né? Graças a Deus, assim, Deus tem nos abençoado Os muito. Os encontrões, né? Jovens. Os encontrões são maravilhosos também, né? Que aí a gente reúne os jovens de todas as congregações do campo. Aqui junto com a sede, nós vamos para uma congregação determinada para adorar e cultuar, né? E celebrar o Senhor por tudo que Ele tem feito. Nas quintas-feiras nós sempre reunimos, né? Nos reunimos aqui no GP, na rua Tiradentes, número 223. Todos estão convidados, aproveitando a oportunidade. Independente da idade, né? Tem vários pais que acompanham seus filhos e tem sido, assim, maravilhoso. Nós temos também aprendido muito com os testemunhos deles ali conosco. E independente da sua idade, você é convidado a estar conosco ali e aproveitar também a oportunidade para estar convidando para o nosso Congresso Jovem, que vai acontecer aqui mesmo na Igreja Sede, na Rua Mato Grosso. É no dia 7 e no dia 8 de julho. O tema é Transformai-vos e assim, nós esperamos todos vocês para estar conosco. Independente da sua faixa etária, você vai ser muito bem-vindo, vai ter alguém ali para te abraçar, para te receber com muito amor e carinho. Amém, que maravilha. É isso aí, buscando intimidade, através da palavra, né? Olha como esses jovens têm crescido, porque a gente vê aqui quando o Paulo ele fala em Filipenses, ele está falando de um jovem, mas um jovem que tem maturidade espiritual. É verdade. Né? Ele está falando, eu vou enviar ele. Quer dizer, ele vai representar Paulo. Um homem como Paulo, né? Um chamado tão específico. E Paulo pegar um jovem e falar assim, ele vai lá, ele vai me representar, ele vai levar notícias minhas. É porque Paulo tinha muita confiança. Então, embora ele fosse jovem, ele tinha maturidade. E nós só alcançamos, jovens, a maturidade espiritual se nós ficarmos ligados na palavra. Já foi dito aqui pela irmã Luciana. Oração, estudo da palavra. Né? Você é forte. É verdade. A Bíblia fala que fortes. Eu vos chamei porque tu és forte. Olha que maravilha. Então você tem a força. Use essa força para fazer a diferença nessa geração. Eu fico muito triste quando as pessoas falam, os jovens de hoje. Não, nós temos muitos jovens abençoados, né, que têm sido assim determinados na obra do Senhor, que não têm se cansado. Né? Passa por dificuldade, passa. Eu falo que é muito difícil ser jovem na geração de hoje. São muitos apelos, né? É verdade. Mas nós temos jovens que fazem a diferença. E com certeza, talvez você esteja aí, jovem, na tua casa hoje. E você diga, eu não sirvo para nada. Olha, Deus tem propósito na tua vida. Deus tem chamado para você. Venha participar dos trabalhos dos jovens da nossa igreja. E você vai ver, aonde você se sentir melhor, mas não deixe de ir. Né? Aprenda com a palavra do Senhor. Cresça com a palavra do Senhor. Porque o Senhor tem chamado. Ninguém cai na terra de paraquedas, né, Luciana? É verdade. Caí aqui, mas não tem... Não, Deus tem sempre um propósito para a vida de cada um. Com certeza. De nós. E a gente lê esse texto aqui, que nós lemos de Filipenses, capítulo 2, me chama a atenção, porque aqui a primeira coisa característica que eu vejo, porque aqui está falando do caráter de Timóteo, Paulo está mostrando àquela igreja o caráter desse jovem. E a primeira coisa que me fala é que ele não é egoísta. Ele tinha uma dedicação à obra. Ele fala aqui, o sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Paulo estava dizendo, né, que Timóteo ele tinha uma preocupação com a obra do Senhor, embora jovem. Ele não buscava só os seus interesses, porque eu acho que a grande dificuldade hoje de todos é buscar as coisas que nos interessam primeiro, né? Aí a gente deixa a obra um pouquinho de lado, agora eu não tenho tempo, agora eu não posso fazer. Então Paulo ele fala a respeito disso. E nós temos que levar os nossos jovens a entender que o propósito de Deus sempre tem que ser primeiro na nossa vida, né, irmã? Não, com certeza. E foi o que você falou, o jovem tem a força. Né? Às vezes nós não temos assim tanta experiência, mas para a honra e glória do Senhor, nós temos assim pastores muito experientes, né? Pela graça de Deus. Então a gente pode pegar, unir a nossa força com a experiência desses homens, né? Tão abençoados que o Senhor colocou na nossa vida
e associar isso e juntos fazermos a obra do Senhor. E isso é maravilhoso, isso é lindo demais, porque a gente vê, né, duas gerações totalmente diferentes, mas como que Deus ele age e como que a gente aprende com os nossos pastores, né? Com certeza. Porque às vezes assim, às vezes a gente fica com alguma dúvida de como fazer e eles estão sempre ali com muito carinho para nos explicar, para nos auxiliar. E eu gosto muito disso, de ter essa interação com eles, porque a gente aprende muito e a gente tem que aproveitar isso para a gente poder deixar também, fazer a diferença, assim como eles fizeram, assim como Timóteo fez, né? E Jesus, ele tem feito algo tão lindo e a gente tem que aproveitar isso mesmo. E Paulo, quando ele escreve a segunda carta aos Timóteo, a preocupação de Paulo com Timóteo, porque havia uma perseguição muito grande, né? Aos cristãos. Não dá para detalhar aqui, né? Talvez numa próxima a gente fale um pouquinho a respeito disso. E Paulo estava preocupado porque Timóteo estava um pouco fraco, um pouco desanimado, porque isso faz parte, jovem. De repente você está na sua casa e se sente um pouco desanimado, né? Não quero mais, estou cansado de ir à igreja, eu sonhei e nada aconteceu ainda, eu pedi e não aconteceu, mas Deus tem um tempo para todas as coisas. E Deus vem animar Timóteo e Paulo fala para ele, olha, não se envergonhe do evangelho, que é poder de Deus. Paulo vem trazer uma palavra para Timóteo, dizendo, você fica firme, né? As perseguições são grandes, mas você fica firme, você continua ali no teu propósito. E Deus está falando para você nesse dia, você precisa entender que Deus está te chamando para uma grande obra. Você não pode desanimar, você não pode voltar atrás, você é importante para Deus, né? É verdade. Quantos jovens estão fora da presença do Senhor? Quantos jovens que eram tão animados na casa do Senhor, já não vão, não sentem mais vontade de estar lá. Eu quero te dar um conselho, jovem. Irmã Luciana, eu aprendi uma coisa muito interessante, eu quero falar para você aí, jovem. Você é o reflexo de 5 pessoas que andam com você. Com quem você está andando? Pare para pensar nisso. Com as 5 pessoas que andam com você. Olha o caráter dessa pessoa. Será que essa pessoa ela está te levando para um caminho bom? Se não está, sai, porque você é o reflexo dela. Tem um ditado no mundo que diz, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. E é a tendência. As 5 pessoas que você anda, mais próximas, são as 5 pessoas que vão formar o teu caráter. Isso é importante para você, jovem. Timóteo andava com Paulo. Paulo estava preso na primeira prisão dele, Timóteo estava lá, junto, né? Quando Paulo ele sai dessa prisão, o que Paulo faz? Deixa Timóteo em Éfeso, Tito, que também era novo, em Creta, para liderar e trabalhar nas igrejas. Olha que coisa linda. Deus tem um chamado para você. Se afaste dessas más companhias. Pense em 5 pessoas que você pode andar, que vai te levar para o caminho certo. Você tem o caráter das 5 pessoas que você anda. Isso é importante você guardar hoje. E a última coisa que nós queremos falar aqui, que eu acho interessante, você até já falou um pouco. Paulo ele fala algo interessante no verso 23. Olha, mas sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no evangelho. E aí já fala do caráter do cristão com a sua liderança. Porque o grande problema, não sei se você percebe isso, de muitos jovens hoje é o desrespeito a quem os lidera, né? E aqui Paulo está fazendo um testemunho, ele serviu comigo, ele andou com Paulo, ele respeitou o seu líder, né? Ele bota aqui, ó, como um filho ao pai. Ele obedeceu a Paulo. Esse foi o segredo da vitória na vida de Timóteo, né, Luciana? Com certeza. E isso é maravilhoso, porque é um princípio bíblico, né? A Bíblia nos fala para nós respeitarmos, nós honrarmos as autoridades em eminência. E para a honra e para a glória do Senhor, a gente tem visto isso, gente. Que coisa linda esses jovens. Uma jovenzinha, no domingo passado, depois da EBD, veio justificar por que não estava vindo aos cultos. Que não estava vindo porque ela fazia parte de um grupo de jovens que evangelizam nas faculdades. E eles foram se reunir em São Paulo. E isso é maravilhoso. A gente vê que mesmo em meio à dificuldade, mesmo com os valores tão assim, né, deturpados, a gente vê que ainda tem pessoas que quando elas querem, elas buscam no Senhor, temor, elas né? conseguem fazer a diferença positivamente. Porque é interessante isso, porque a gente vê
você percebe hoje na sociedade que a gente está convivendo, né? Porque é muito difícil. A juventude, a gente não respeitam pai, não respeitam mãe, que são os seus líderes, né? Não respeitam o seu pastor, não gostam de ser chamado a atenção, não pode falar não, né? E a gente tem percebido que esse caráter tem sido formado quando eles começam a entender a palavra do Senhor. Pela luz da palavra, eles entendem a importância da autoridade na vida deles, né? Com certeza, e isso é muito sério, né? É muito lindo quando você vê um jovem colocando em prática, né? Respeitando os seus pais, respeitando os seus líderes. Mas quando é diferente, isso nos traz um temor muito grande. Isso entristece o nosso coração, porque a Bíblia fala que é pra gente honrar os nossos pais, né? Para que os nossos dias se prolonguem aqui na terra. Então, assim, que a gente possa trazer aqui nesse pouco tempo, né? Porque a palavra de Deus é tão linda e é tão maravilhosa. E se a gente ficar parado falando e meditando, e examinando a palavra e compartilhando, aí nós vamos ficar aqui, né? E o tempo não permite. Mas que você possa, assim, ser motivado a obedecer aos seus pais, a buscar ao Senhor, porque Ele tem algo muito mais maravilhoso do que você possa imaginar. A Bíblia nos fala, né, que os pensamentos do Senhor são muito maiores e melhores do que os nossos. Então, assim, que você possa buscar mesmo no Senhor, porque muitas das pessoas pensam, o jovem cristão, ele não vive, né? Ele não aproveita. Pelo contrário, a gente aproveita sim, a gente tem a verdadeira alegria. Quando a gente coloca a nossa cabecinha para dormir no travesseiro, a gente tem paz. Sim, isso é tranquilo, né? Exatamente. Não é como você ir para uma festa e depois você sentir aquele vazio, né? Um vazio que só pode ser preenchido não com bebidas, não com relacionamentos, né, errados, mas só pode ser preenchido pelo Senhor. Né? Esse vazio, essa falta de alegria, essa tristeza que muitas das vezes você sente e tenta preencher com coisas erradas, nós estamos falando aqui para você que Jesus, Ele tem, né? Ele pode preencher, mais do que preencher, trazer uma alegria, trazer, né, uma motivação nova para sua vida, né? Para que você possa contagiar os jovens que estão à sua volta, fazer a diferença na sua casa, com seus pais, né? Com todos os seus familiares. Viver uma vida em abundância mesmo, qual o Senhor preparou para você e para nós também que estamos aqui. Então, nós te convidamos a estar conosco. Amém. Que maravilha. Acabou. Que pena, né? Dava para esticar. Rápido. Mas a gente vai trazer a Luciene aqui, o seu esposo, Tiago, também, que trabalha, para estarmos conversando mais um pouquinho. Eu quero orar por você, para que Deus venha te fortalecer. Espero que você tenha entendido o verdadeiro significado de ser um servo do Senhor e de cumprir o chamado de Deus. E você, jovem, é importante para Ele. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença e somos gratos. Gratos por esse programa, gratos porque temos ouvido a Tua palavra. Eu quero te pedir pela vida desse jovem, desta família, Senhor. Esse jovem que está aí, de repente, se sentindo incapaz, indigno, cheio de culpa. Mas o Senhor é aquele que cuida, que trata, que sara as feridas e que restaura. Como o Senhor fez com Paulo. Paulo era aquele homem que perseguia, era o Paulo ruim, era o Paulo que matava profetas, mas se transformou num grande pregador da palavra do Senhor. Senhor, abençoa esse jovem aí. O Senhor sabe quem é ele, o Senhor conhece o coração e Tu venha trabalhar, Senhor. Tira todo o medo, toda insegurança, traz o fortalecimento espiritual. Abençoa essa casa, essa família e que tudo seja para a glória do Teu nome. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus transforme a sua vida. E eu quero agradecer. Muito obrigada, Luciene. Eu que agradeço. Agradeço primeiramente ao nosso Deus, né? E agradeço a você pelo convite. Estou muito feliz mesmo. Não vamos ficar só nessa, tá bom? Daqui a pouquinho temos mais programas. Daqui a pouco temos mais, com certeza. Até o próximo programa, Momentos com Deus. Deus te abençoe.